Olá, pessoas. Me chamo Samuel Pires. Essa é uma aula é, produzida dentro de uma perspectiva da metodologia ativa da sala de aula invertida, para fins da disciplina de Sociologia da Educação, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Reis Veloso. O tema dessa aula é a educação como processo socializador, função homogeneizadora e função diferenciadora. Os objetivos dessa aula invertida, os objetivos de aprendizagem, é verificar o lugar da educação no pensamento sociológico de Durkheim, compreender a educação como um processo crítico, definir a educação e perceber o caráter social da educação. Inicialmente, Durkheim, para buscar compreender essa função socializadora da educação, ele vai definir a educação a partir dos autores clássicos, a partir do entendimento que se tinha na época. Para isso, ele traz autores como Stuart Mill, Kant e James Mill. Então, para esses autores, há um entendimento em comum nessa perspectiva de que a educação é um tipo ideal, que ela deve acontecer em todos os indivíduos, independente do tempo e do espaço. Na perspectiva de Stuart Mill, a educação é tudo aquilo que fazemos por nós mesmos e tudo aquilo que os outros intentam fazer com o fim de aproximar-nos da perfeição de nossa natureza. Então, percebe-se em Stuart Mill esse caráter ideal da educação e que ele acontece nas pessoas, mas sempre numa perspectiva de estar, dela ter sido idealizada, ela ser um tipo ideal e ela acontece na vida das pessoas, independentemente do tempo e do espaço e da sociedade. Kant entende a educação é, como uma perspectiva de desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seja capaz. Novamente, percebe-se aí o caráter idealista da educação, assim como em James Mill, em que, para este autor, a educação tem o objetivo de fazer do indivíduo um instrumento de felicidade, para si mesmo e para seus semelhantes. Então, o que tem em comum nesses três autores é justamente o entendimento da educação como um tipo ideal, como algo idealizado e que acontece na vida dos indivíduos. E James Mill, o Durkheim faz uma crítica maior ainda a ele, numa perspectiva de que ele entende a educação como instrumento de felicidade. E Durkheim, ele é muito enfático em dizer que essa felicidade ela é muito peculiar aos indivíduos, à personalidade dos indivíduos. Então, mensurar o que seria essa felicidade se torna muito difícil, justamente por conta das peculiaridades do que cada indivíduo compreende como felicidade. Então, Durkheim vê problemas nessas definições de educação apresentadas por esses autores, e elas têm em comum, os problemas em comuns nesses entendimentos de educação, é que estes autores eles partem do postulado de que há uma educação ideal, perfeita, apropriada a todos os homens indistintamente. Então, Durkheim vê isso como uma perspectiva idealista de entender a educação, não pelo que ela é, mas pelo que ela procura ser. Outro problema consequente desse primeiro apresentado é que a educação tem variado infinitamente com o tempo e o meio. Então, não se pode ter um tipo ideal de educação, justamente porque ela varia com o tempo e o meio. Quer dizer, cada sociedade tem um tipo de educação que faz com que os indivíduos se organizem e se construam dentro dela. E um outro problema decorrente desse segundo, por essa variação de tempo e meio, é que a educação ela não pode ser definida pelo seu ideal, mas pela observação histórica. Então, não podemos apresentar um conceito ideal de como a educação deve ser, mas sim de como ela tem sido
ao longo da história e das sociedades. Então, Durkheim ele vem já trazendo essa variação e entendimento da complexidade do que é a definição de educação. Mas mesmo assim, ele vai procurar, a partir dessa concepção histórica e dos tipos de sociedades observados, o que tem nelas em comum. Mas eu falo adiante. Então, a definição de educação para Durkheim, ela precisa levar em consideração os sistemas educativos que ora existem ou já existiram, compará-los, apreender deles os caracteres comuns. Então, Durkheim diz, não, você não pode partir do entendimento de educação pelo um dever ser, mas sim pelo que ela tem pelo que ela tem se projetado durante a história nas sociedades. E a partir disso você compara os tipos de educação que tem acontecido, que vem acontecendo, e a partir dessa comparação você percebe, você compreende o que tem de comum entre essas educações ao longo da história. E assim é que ele vai procurar definir o que seria educação. Então, a partir dessa concepção histórica dos tipos de sociedades que tem sido visto e estudado, por exemplo, na sociedade de Atenas, de Roma, Durkheim ele vai observar esses tipos de educação nessas sociedades e ele constrói esse conceito, percebendo que para que aconteça a educação é necessário a ação exercida pela geração adulta à geração de crianças, adolescentes e jovens. Então, uma primeira característica incomum nesses tipos de sociedades, localizada no tempo e espaço, é que essa educação só acontece quando há a ação exercida pela geração adulta à geração das crianças, adolescentes e jovens. Uma outra característica é que o sistema de educação vem se apresentando de forma uno e múltiplo. Como assim? Então, a educação ela tem uma perspectiva de se construir no indivíduo, para que esse indivíduo possa se construir enquanto sujeito social, mas ao mesmo tempo, ela se faz de forma particular, porque existe a personalidade do indivíduo, existe sua perspectiva de se construir dentro dos processos educativos, e aí nisso vai se diferenciar o professor Samuel do professor Flávio, mas que tem sua perspectiva de que esses são professores do curso de pedagogia. Então eles têm uma função social, eles passaram por um processo de socialização e de educação, de ser professor, mas cada um destes se apresenta de forma múltipla, de forma a se constituir dentro de suas personalidades, mas não deixando de desempenhar a sua função social, a educação como uma função social. Além disso, uma outra característica aprendida por Durkheim é que cada sociedade faz do homem certo ideal, uno e múltiplo. Então, ele também observa ao longo da história dos tipos de sociedades que existe um homem, um tipo ideal de ser humano que com características comuns e diferenciadas. Logo, nós podemos dizer que esse ideal tem a função de criar um certo número de estados físicos e mentais considerados indispensáveis a todos os seus membros, que seria o caráter uno, mas ao mesmo tempo certos estados físicos e mentais com características de cada grupo social particular. Logo, cada sociedade em seu conjunto e cada meio social em particular determinam este tipo ideal a ser realizado. Então, Durkheim ele vai desconstruir o entendimento, o conceito, a definição de educação dada
pelos autores à época, e aí ele, como eu já falei, traz o pensamento de Stuart Mill, Kant, James Mill, fazendo uma crítica a esses conceitos apresentados por esses autores, porque eles têm em comum um ideal de educação a se projetar nos indivíduos, em todos os indivíduos e em todas as sociedades de maneira única. E aí Durkheim disse, não, mas primeiro você precisa saber o tipo de educação que tem acontecido nessas sociedades para perceber o que tem de comum e diferente nelas. Então, perceber essas características que fazem a educação nessas sociedades. E aí, para isso que Durkheim chega a esse conceito, a essa definição de educação, como sendo uma ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. Então, é uma característica central e definidora da educação, segundo Durkheim, essa ação que as gerações adultas exercem sobre as gerações que ainda não estão preparadas para a vida social. No caso, as crianças, adolescentes e jovens. E essa ação ela é exercida através de estados físicos, intelectuais e morais que as gerações adultas aprenderam e que faz parte do tipo ideal de educação de cada sociedade. Né? E aí nisso você tem o que Durkheim, percebendo essas variações e percebendo o que tem em comum nessas sociedades que se apresentaram historicamente, o que se tem em comum é justamente essas ações que é particular de cada sociedade, que cria o seu tipo ideal de educação, mas pela ação das gerações adultas sobre as gerações que ainda não estão preparadas para a vida social. E aí logo Durkheim vai perceber o caráter social da educação. Então, essa educação ela se faz pelo seu caráter social. Embora ele perceba, ele observe que existem dois caráteres na educação, que é o individual e o social. Então, o caráter individual ele está relacionado aos estados mentais que se relacionam conosco mesmo e com os acontecimentos de nossa vida pessoal. Então, está relacionado a essa personalidade do indivíduo. Mas, mesmo tendo esse caráter individual, o caráter social, que se apresenta como um sistema de ideias, sentimentos e hábitos, e que exprime em nós não a nossa personalidade, mas o grupo ou os grupos diferentes que fazemos parte, é que tem uma perspectiva central no processo de manutenção do entendimento de educação e da ação exercida da educação. Então, o caráter social ele é central na manutenção na manutenção do caráter social da educação. Então, ela é esse caminho para que haja manutenção do tipo de sociedade. Então, logo, a função da educação é constituir o ser social em cada um de nós. Então, mesmo que nós apresentemos esse caráter individual que pertence a essa vida pessoal e se relaciona conosco mesmo, é o caráter social que vai fazer com que haja a manutenção, a organização e a reprodução da sociedade. Porque é esse caráter social que vai constituir o ser social em cada um de nós. Então, e além disso, desenvolver no homem não os estados da natureza, mas um novo ser, que é o ser social. E aí, Durkheim, na compreensão desse caráter social da educação e que vai estar sendo orientador e mantedor dessa reprodução dessa sociedade, ela acontece justamente
porque há uma diferença entre o ser humano e os outros animais, que Durkheim vai chamar a atenção. Vai dizer que é uma característica particular do ser humano fazer com que ele apreenda e reproduza esse caráter social, essas ideias, esses valores que está embutido em cada sociedade. Diferente dos animais, porque para ele, os animais pouco aprendem além de seus instintos, sensações e experiência, diferente do homem que age segundo as necessidades sociais, resistindo aos seus instintos. Logo, aprendemos todo um sistema de ideias organizadas, classificada pela ação coletiva, cooperada à sociedade. Então, mesmo com o caráter individual, é o caráter social da educação que vai fazer com que nós desenvolvamos esse novo ser social e esses estados da natureza possam ser combatidos ou silenciados em nome desse caráter social. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer que a educação para Durkheim, ela acontece em cada sociedade, em cada tempo e espaço, mas mesmo acontecendo em cada sociedade, no tempo e espaço, a partir do que ele observou e compreendeu historicamente dos tipos de sociedade, existem características comuns, que é a própria definição que ele vai apresentar de educação não como um tipo ideal, mas como o que foi observado através dessas sociedades, que é essa ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que precisam desenvolver esse estado social, que no caso seriam as crianças, adolescentes e jovens. Então essa foi a nossa sala de aula invertida sobre a educação como um processo socializador, que tem sua função homogeneizadora e função diferenciadora.